Olá, meu aluno, minha aluna. Vamos então agora à nossa segunda parte do slide sobre contabilidade e custo. Na aula anterior, nós falamos sobre tipologia em custos. E nessa aula a gente vai falar sobre classificação dos custos. Tema também muito importante, muito relevante para quem trabalha com financiamento, com projetos agrícolas, com custeio, com investimento. Vai fazer uma assessoria, dar uma assessoria para um produtor, um fazendeiro, precisa explicar e entender como se comportam os custos da empresa. Então, tema importante, preste bastante atenção. Bom, a gestão financeira de uma empresa é extremamente importante para garantir a sobrevivência e a perpetuação da empresa ao longo do tempo. Vai refletir diretamente nos resultados. Por isso, o custo é tão importante nesse processo. Para isso, nós precisamos entender qual a diferença entre custo fixo, custo variável, custo direto e custo indireto. Já sabemos o que é custo, já sabemos a diferença entre custo e despesa que nós vimos no slide anterior. Agora nós iremos saber a diferença entre os tipos de custo. Vamos lá? Bom, quanto à classificação dos custos, os custos podem ser classificados de duas formas. Quanto à facilidade de identificação do produto. Facilidade de identificar. Eu olho o produto e eu consigo identificar quais são os custos incorridos para se fabricar aquele produto ou serviço. Quanto à facilidade, eles podem ser custos diretos e indiretos. E nós temos também os custos quanto ao volume produzido, ou seja, quanto à quantidade de produto ou serviço que eu produzi durante um período. Quanto ao volume produzido durante um período, os custos podem ser fixos ou variáveis. Então, nós temos 4 tipos de custo: direto, indireto, fixo e variável. Vamos ver a diferença entre eles? Os custos diretos são todos aqueles custos que eu consigo identificar diretamente. Quase que no visual, eu visualizo o produto ou serviço, eu sei que eu gastei aqueles custos para fabricar aquele produto ou serviço. Então, geralmente, a matéria-prima, a embalagem, a mão de obra direta, são custos que eu consigo identificar diretamente. Eu olhei no visual, eu gastei esses custos para fabricar esse produto. Olhe nesse exemplo que eu estou passando nesse slide. Uma caneta. Nessa caneta, eu sei que eu gastei lá, não sei se vocês conseguem visualizar, a tampa, o tubo plástico, a tampa traseira, a tinta, o bico esferográfico e a embalagem plástica. Tudo isso aqui eu gastei diretamente para fabricar uma caneta. Então, quase que no visual, você sabe que tem um bico traseiro aqui. Eu tive que gastar, eu tive custo para comprar um bico traseiro para se fabricar essa caneta. Então, esses são os custos diretos. Custos que eu consigo quase que visualizar diretamente que eu gastei para se fabricar uma caneta. E tem também os custos indiretos. São aqueles custos em que há uma dificuldade de identificá-los no produto ou serviço fabricado. Então, você sabe que numa fábrica de caneta, às vezes eu tenho o aluguel da fábrica. Não dá para colocar uma fábrica de caneta no meio da rua, onde a chuva, onde o sol, onde a neve vai impedir que eu fabrique caneta. Então, eu preciso ou construir ou alugar um prédio. Se eu aluguei, eu sei que indiretamente eu tenho um custo do aluguel da fábrica para fabricar a caneta. Então, às vezes eu tenho outros custos. Você consegue identificar a energia elétrica, a água, o seguro da fábrica. Existe uma infinidade de custos que indiretamente eu gastei, eu tive que desembolsar recurso para fabricar a caneta. Então, existem os custos diretos e os custos indiretos. Custos diretos, eu gastei diretamente para fabricar a caneta. Custos indiretos, eu gastei indiretamente para fabricar a caneta. Indiretamente, você não vê, você olha para a caneta e você não enxerga
que naquela caneta eu tive os custos de aluguel. Às vezes a fábrica ela tem um porteiro, às vezes a fábrica tem um jardineiro. São tudo gastos que eu tive com a fábrica para fabricar a caneta que eu gastei indiretamente. Agora, quanto ao volume de produção, quanto ao volume, a quantidade de produtos que eu produzi e vendi, eu tenho os custos fixos e os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles custos que, independente da quantidade produzida, eu incorri com esse custo ao longo do período. Exemplo, o aluguel. Se a minha fábrica de caneta produziu uma caneta, 2, 10, 1000 ou 1 milhão, o meu aluguel ele vai ser fixo, né? Então, aquele custo que, independente da quantidade que eu produzi, vai ser idêntico, ele vai ser igual ao longo do período. O aluguel, o pagamento do salário, a internet lá da fábrica, são custos que eles são fixos, independente da quantidade produzida. Diferente dos custos variáveis. Veja o exemplo da caneta. Se eu fabricar uma caneta, eu vou ter o gasto de um bico para a caneta. Se eu fabricar 2 canetas, eu preciso de 2 bicos. Se eu fabricar 100 canetas, eu preciso de 100 bicos. Se eu fabricar 1 milhão de canetas, eu preciso de 1 milhão de bicos de caneta. Então veja que no caso da caneta, no exemplo da caneta, o bico é um custo variável. Quanto mais eu produzo, mais eu gasto. Diferente do aluguel da fábrica, que é um custo fixo. Se eu produzir uma caneta, é um custo. Se eu produzir 2 canetas, é o mesmo custo. Se eu produzir 1 milhão de canetas, o aluguel é o mesmo. Agora, o bico não. Se eu produzir uma caneta, é um custo para comprar um bico para caneta. Se eu produzir 1000 canetas, o custo é outro, porque eu tenho que comprar 1000 bicos. E aí, indefinidamente, né? Então, os custos fixos, eu não sei se vocês conseguem enxergar esse ponteiro, ele é fixo. Diferente do custo variável. Ele vai variar à medida que eu vou produzindo. Produzir mais, o custo é maior. Produzir menos, o custo é menor. Já o custo fixo, não. Independente de eu produzir mais ou menos, ele vai ser fixo. E aí, se eu fizer a interseção entre as duas retas, eu vou ter o que chamamos de ponto de equilíbrio. Onde as duas retas aqui, elas se encontram, eu vou ter o meu ponto de equilíbrio, né? Se eu produzir menos do que isso, eu vou ter prejuízo. Se eu produzir mais do que isso, eu vou ter lucro. Por isso que é importante você identificar todos os custos fixos, todos os custos variáveis, colocar isso num gráfico, colocar isso numa planilha, acompanhar, controlar, observar a sua evolução. Isso é gestão. Planejar, organizar, gerir e acompanhar e controlar ao longo do tempo. Existe até uma formazinha para você encontrar esse ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é igual o custo fixo, por isso que você precisa calcular o custo fixo, dividido pelo preço de venda menos o custo variável. Você fazendo essa conta, você vai saber o seu ponto de equilíbrio. A quantidade que você tem que vender, produzir e vender para empatar. Quando você chegar nesse ponto de equilíbrio, você empatou, não tem lucro nem prejuízo. Se você produzir menos do que o seu ponto de equilíbrio, você tem prejuízo. Se você produzir mais do que o seu ponto de equilíbrio, você tem lucro. Esse ponto de equilíbrio pode ser calculado em quantidade e em receita, em faturamento. Quanto que eu tenho que faturar para empatar? Se eu faturar menos que isso, eu tenho prejuízo. Se eu faturar mais que isso, eu tenho lucro. Por isso que é importante você calcular o custo fixo, custo variável, custo direto e custo indireto. Esses custos também, ou seja, o cálculo desses custos, fixo, variável, direto e indireto, vai impactar também no DRE, o demonstrativo de resultado do exercício. O DRE é um documento contábil obrigatório que ele tem a função de demonstrar se uma empresa teve lucro ou prejuízo no período. Por isso que ela é extremamente importante para uma empresa, para uma organização, para uma fazenda.
Os bancos exigem esse documento quando vão fazer um empréstimo, para saber se aquela empresa, se aquela fazenda teve lucro ou prejuízo ao longo do período. Você faz ele anual. Você pega um 3 DRE de 3 anos, vê que o cara teve lucro ou prejuízo, você vai saber fazer uma análise do desempenho da empresa, desempenho da organização. Nesse DRE, ele é um padronizado, ele segue uma lógica, né? E nesse DRE, você tem aqui, ó, a receita de venda, os custos, aqui nós estamos falando de custo, apenas custo. E a diferença entre a receita de venda e o custo, você tem o lucro bruto. Nesse nosso exemplo, 40 mil. Depois você tem as despesas, por isso que você precisa separar custo e despesa. Nesse nosso exemplo aqui, o total da despesa deu 15 mil, que é a soma de 2, de 3 e de 10. 40 menos 15 deu 25 mil. Essa empresa, então, teve um lucro de 25 mil. Está coberto aqui pela minha imagem, mas o lucro operacional da empresa é 25 mil. Por isso que você, futuro profissional, você precisa saber o que é custo, o que é despesa, o que é custo fixo, o que é custo variável, para saber o ponto de equilíbrio, para fazer o DRE da empresa, que são documentos e que são técnicas que vão demonstrar se a empresa está tendo lucro, está tendo prejuízo, como é que está a evolução financeira da empresa, né? E finalizo mais uma aula com uma frase também muito importante que é: educação não tem preço, sua falta tem custo. Sua falta tem custo. Eu quero dizer com isso que invista no seu desenvolvimento, para que amanhã, depois, você colha os lucros, os louros da vitória. Investir em educação não é desperdício. Investir em educação é lucro, que amanhã, depois, você vai colher com muita glória. Por isso, invista nessa educação, continue estudando, sorte, sucesso e até a próxima aula.